Tudo e você? Bom, tudo bem? Olá. Tudo ótimo. Estou muito feliz de poder falar com você assim pessoalmente. Igualmente. É uma Alegria. honra, né? Você sabe, eu sou do tempo em que a gente louvava os mestres, admirava os mestres. Então, é muito Imagina. importante, é muito bacana. Muito eu posso ajudar muito mais. Eu estou aberta assim para Sim, responder o que sim. você Acho que a precisar de ideia, mim. Edna, a gente faz essas lives ao meio-dia com as pessoas que estão participando. Aí você está nessa turma atual do curso e para conhecer um pouquinho Aham. mais das pessoas que estão participando. E acho que isso é legal. Aí a gente está juntos às segundas-feiras, que a gente se conheça um pouquinho mais. E acho que segundo, às vezes, quando eu estou articulando ali os diálogos, né? Porque as pessoas vão dando opiniões e vão argumentando, isso me ajuda a saber um pouquinho mais de onde que cada um vem para poder coordenar essas trocas. E acho que é interessante para as pessoas que estão considerando aí entrar para o curso, saber como é que está sendo essa experiência. Então, eu tenho uma meia dúzia de perguntas assim que ajuda a gente a organizar a conversa, mas igualmente, se você tiver aí perguntas para mim e tal, aí você... Acho que para... Então, você sabe, eu já até indiquei o seu nome para duas amigas. Elas estão assistindo aquele teaser que você faz lá das 3 aulas, né? Então, já tem gente lá que eu conheço que Que está gentil, obrigado. Acho que se a gente participando. puder começar você a fazer um minutinho aí de apresentação, de onde você fala, o que você faz, contar um pouquinho sobre você. Tá bom, falo. Ó, é o seguinte, hoje eu tenho 72 anos, eu estou aposentada depois de longos anos do mundo corporativo. E quando eu tomei a decisão de parar de trabalhar, eu falei, vou parar, mas não vou parar, né? O que que eu vou fazer? Eu vou buscar ser uma pessoa melhor, né? E o que que me ocorreu assim, né? O que significa? Eu nunca fui uma pessoa ruim, eu espero, né? Mas eu sim uma pessoa mais enriquecida e eu sempre gostei muito de arte, apesar de não ser uma pessoa talentosa para a arte, mas entender. Então eu me associei ao MAN, assisti vários cursos com Felipe Martinez, com a Magnólia Costa, com a Flávia Corpas, assisti muitos cursos e sempre me apaixonando cada vez mais, né? E até com a Flávia eu pude fazer um link com a psicanálise, que eu achei maravilhoso também, que ela fez essa leitura e eu gostei demais. E por que a arte contemporânea? Então, eu tenho estudado arte, leio muito, Burlington Magazine, eu leio, né, para entender. Mas arte contemporânea, para mim, é um desafio, né? Mas é um desafio que eu quero e preciso encarar, João. Por quê? Porque com 72 anos e cheia de gás, com muita vontade de continuar aprendendo, eu quero derrubar as paredes daquilo que eu não sei, daquilo que eu não entendo. Eu quero entender este mundo que eu estou vivendo para conversar com os meus netos, né? Para ter um diálogo rico com eles, né? E entender esse mundo. Eu acho que é só a arte que me concede, né? E entender a arte contemporânea é um papel fundamental, né? Eu sempre estive dentro de, queria te contar isso, eu sempre estive dentro da área de educação, né? Eu trabalhei 12 anos como RH, fui diretora de RH de uma escola aqui em São Paulo, e eu gosto muito do seu método. Isso que eu queria dizer para você, porque eu sou muito observadora do papel do professor, né? Eu sei que você não se coloca no papel de um professor, mestre, eu sei, a gente percebe isso numa boa. Mas o que é muito legal nisso que você tem feito, João? É ser participativo, ser extremamente provocador, instigador. Você já começa de cara botando a gente para pensar, né? Então é um conhecimento que não vem de cima para baixo, né? A gente vai construindo com você e você vai dando as diretrizes, né? E aí
cada um vai buscando o seu aprofundamento. Nem sempre eu consigo ver todas as lives que você faz, porque eu faço um trabalho voluntário, eu faço um atendimento com pessoas que precisam de orientação em carreira, ou que precisam desabafar alguma coisa, né? Então, eu pertenço a uma ONG chamada Sabiá, né? Que começou no começo da pandemia, duas executivas montaram, eu me apresentei lá, falei, eu quero trabalhar com vocês, né? E começamos a fazer esses atendimentos, então é uma coisa muito gratificante para mim. E ao mesmo tempo, eu vou fazendo outros cursos, eu vou ouvindo, eu tenho cursos de... Eu faço parte de um clube de leitura, você falou da literatura aí da Flip, né? Que eu acompanhei as entrevistas da Flip também. Então, basicamente é isso, assim. Usando um tempo solidário, né? Mas eu sei que você tem sempre essa... Mas pode me perguntar se Eu estou te não ouvindo, eu fico com a esclareci. impressão que a vida começa aos 72. Eu estou já... Vou te dizer quando. A minha começou vai É fazer o melhor 4 anos agora que eu parei, né? E a minha começou, sabe? Porque você sente, puxa, que bom, eu vou poder ir para as aulas. Que pena que depois veio a pandemia e nada, né? Mas eu conheci muita gente no MAN, foi muito bacana a minha experiência, né? Aí fui com um grupo para Inhotim, aí fizemos os... Enfim, ó, a minha vida, eu posso dizer que é uma boa fase da minha vida, começou há quase 4 anos E no mundo atrás. corporativo você fazia o quê? Eu era diretora de RH. Eu comecei como professora de inglês Sim, numa sim. escola Era uma das Seulec. Você maiores, conhece né? Eu acho que Seulec? depois teve uma concorrência, mas por muito tempo a É Celep era uma das maiores. verdade. A referência era qualidade e excelência, né? Então, eu comecei como professora, aí eu fui coordenadora, aí eu passei a fazer recrutamento e seleção, e aí eu fui estudando também. Estudei muito, né? Fui fazer pós, fazer mestrado para ser um pouco mais preparada para um cargo de diretoria de RH, né? Então, em 2012, eu fui convidada para ser diretora de RH. Desculpe, não foi 2012, foi 2009. Em 2012, a escola foi vendida por um fundo de investimento americano, né? E aí foi uma outra aprendizagem muito boa, porque assim, toda molecada jovem, assim, e eu ali, né? Falei, bom, agora eu vou cair fora, né? Não, eles pediram para eu ficar, e eu fui ficando, e lógico, fui aprendendo muito, e foi muito gratificante também, porque eu aprendi principalmente essa questão de você olhar para o ser humano, né? Eu acho que a gente... Você só pode influenciar o seu meio se você for uma pessoa com uma energia mais positiva, né? E se for uma pessoa mais empática, né? Então, tudo isso, João, a arte foi me dando, sabe? Esse complemento, né? Com essa coisa mais assim, árida do mundo corporativo, mas a arte sempre me dando amparo, desde que eu comecei a fazer os cursos lá atrás, me dando esse amparo para olhar as pessoas e o mundo de um jeito Isso é diferente. muito interessante ouvir aí a sua experiência, assim, seu relato, porque eu tinha essa visão, e baseado em pesquisa, mas em experiência, de que a arte é um complemento interessante para transformação pessoal, né, e eu fiquei muito tempo tentando desenhar esse método, esse conteúdo, que continuasse sendo um curso de arte, mas com a possibilidade de ser uma ferramenta de transformação pessoal e tal. Então, ouvindo o seu relato, parece que eu vejo assim a materialização um pouco desse desejo. Olha, João, sem dúvida, o que você tem, o encaminhamento que você dá nos temas, né? Eles são reflexões para a gente, né? Então a gente para e pensa, opa, o que pode ser curado pela arte? Opa, o que é? Então a gente vai lá, vai pensar, né? A educação, essa aula da escola, lógico, it resonates, né? Porque realmente eu vivi dentro de uma escola, né? Foi fantástico, né? E todos esses projetos. E esse olhar provocador que o contemporâneo nos dá, né, João? Isso é fantástico, nossa, sabe? Isso me enriquece, me gratifica, E está sendo me interessante gratifica. porque eu trago um conteúdo radical, que às vezes eu até paro para pensar e falo, puxa, será que não é radical demais colocar isso para tudo? E
E a turma adora, né? A turma quer radical. É, Chacoalha, um mas é isso artista mesmo. sugere explodir as escolas, o outro transa com as plantas e a turma adora. Eu tô, né? Como é que é isso? Né? Qual é o meu lugar de fala aí, como a gente tem falado tanto, né? Onde é que eu tô com isso? Né? Então, eu tenho comentado isso com as pessoas amigas, né? Com o meu companheiro, que gosta muito de escrever, tem uma cabeça. Falei, não, você precisa ouvir outras coisas. Aí eu fico falando desses novos artistas que você traz, do que eu tenho lido, né? Porque são coisas realmente que nós precisamos. Eu acho que tá, a arte e a educação está, olha, Tem um muito junto. projeto de pesquisa que eu fiz na Indonésia, onde eles têm arte e educação como parte do mesmo ecossistema, né? É um coletivo de arte que concebe um projeto educacional, e esse projeto educacional inclui arte, e eles têm essa muito diferente do que a gente vê assim no passado, assim, né? Eu tinha as aulas normais, aí você para 2 horas por semana, 1 hora por semana, você vai e faz uma aula de arte, aprende Volpe, aprende Adolina Barbosa, uma professora maravilhosa, inclusive com quem eu fiz a live aqui, mas a concepção do currículo é onde você tem algumas inserções de arte e não na concepção, né? Agora a gente está entrando numa fase onde tem algumas empresários assim muito para frente, assim, em algumas regiões, onde eles já estão começando a colocar artistas no conselho das empresas, né? Porque uma vez que você tem um artista presente no conselho, o conselho não pode desviar do propósito, não pode desviar de um embasamento filosófico do nosso tempo, né? A conversa deixa de ser só utilitária, né? Ela passa sempre a ter um propósito e um contato com a comunidade. Então é uma outra visão. Sem dúvida. E você sabe que eu tenho esse lado assim que eu procuro, eu quero compartilhar, porque eu acho que a vida me deu tanta coisa boa que eu quero compartilhar o que eu recebi. E eu fico muito pensando na inclusão, sabe? Essa aula da escola, eu pensei muito nesse grande gap que existe, porque os nossos netos, filhos, né, eles tiveram oportunidade de escolas de ponta, né, e tem assim um estímulo muito grande, né, mas nós não podemos deixar de lado também aquelas escolas públicas que têm uma dificuldade incrível aqui, né? Uma colega nossa falou disso, né? Que não tem computador, não tem internet direito, né? Então isso me preocupa, sabe, João? Isso é uma coisa que eu falo, eu preciso achar um jeito, um canal que eu possa tentar ajudar, como não sei, mas eu sempre penso nisso, né? Então esse gap não pode abrir desse jeito, sabe? A gente não pode deixar uma grande parcela da nossa população de fora disso tudo que está acontecendo. A gente está em contato por WhatsApp, não? Eu sei que a Thaís tem o seu WhatsApp, mas eu não sei se eu tenho, não. A Thaís tem o meu. Você sabe, deixa eu só te contar uma última coisinha aqui para não tomar o teu tempo. Você tem uma lição você de está casa fazendo? Criativa. Eu fiz um haikai. Eu falei, meu Deus, acho que o João vai dizer que eu sou uma louca, né? Eu olhei. E ela já subiu lá no material. Eu falei, e olhando, eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer um haikai. Mas o João vai falar que mas que doida, o que essa daqui tá pensando? Eu já achei que foi isso, mas foi uma coisa espontânea mesmo. Uns versos, né? Bravo, bravo. Isso, muito bom. Você vai ser convidada em breve, as pessoas que estão... Né, porque isso é o bastidor da preparação de um novo curso. E aí as pessoas que estão contribuindo aí com o bastidor vão ser convidadas aí para uma aula experimental nas próximas 2 semanas. E, então, o que é eu gosto de pesquisar aí as metodologias, então é um outro método. Eu ia te perguntar, tinha alguma obra específica assim que tenha te marcado? Acho que você fez umas 4, 5 aulas. Qual que te pegou mais? Você sabe, a última eu gostei do professor construindo. Aliás, as duas que eu vou te falar que me marcaram profundamente, elas têm muito a ver. O professor construindo, porque eu sou professora, né, de origem, então o professor construiu aquela aula compartilhada com aquela colagem maravilhosa, né? Aquilo tem uma simbologia fortíssima para mim, né? Que é o grupo, né? A gente vai melhor. Lá no começo teve um artista que
você mostrou, que fez um patchwork com as roupas usadas das pessoas. Eu achei aquilo me tocou profundamente, sabe? Porque eu falei, meu Deus, esses pedaços Sim. de roupa têm história. Essa sensibilidade de unir. E ela Foi Ibrahim comum, Mahama né? que As fez duas têm aquela. em comum. É, Acho que foi. Gostei muito, muito. Gostei. muito legal esse. O Ibrahim Mahama tem aquela das caixas de sapateiro também, né, que é muito, muito forte. E sabe que eu tenho, por exemplo, quando você fala eu não conhecia, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com você, que foi a documenta de Kassel, né? Eu já entrei lá e eu comecei a olhar, falei, opa, o que que é isso? O que que é esse conceito? Eu achei aquilo incrível, incrível. Que pena que eu estive na Europa agora, fiquei quase um mês, mas que pena que eu não sabia disso. Eu ia dar uma olhada lá, mesmo que seja pequenininho, que seja, né, que eu seja uma leiga, né? Mas Bom, 2027 tem outra, hein? bacana. Já se prepara. Cada 5 anos. E 2024 tem. Vou de banho em galinha. E o que você está achando desse método de ouvindo as outras pessoas, de... Olha, como eu te falei, eu acho isso assim muito é um saber compartilhado, né? É uma coisa muito positiva, né? Que o método construtivista vem falando disso, né? Dentro das escolas, a gente precisa provocar, as pessoas têm que ter pensamento crítico, né? E eu acho que isso que você está fazendo é fomentar o pensamento crítico, né? É fazer com que a gente olhe para as nossas crenças e a gente questione as nossas crenças, né? Porque a gente tem, né, ainda mais com 70 anos, você já, bom, isso aqui é verdade. Não é nada verdade, nada é verdade, né? Nada está certo. Então, eu gosto muito desse método que você tem usado, tenho comentado isso, por isso que eu falei para as minhas colegas que também são da área de educação, que é uma oportunidade da gente pensar em formas diferentes de Sim. provocar as pessoas, né? Então, É legal que achei muito bom. vocês entenderam, né? Acho que alguns grupos às vezes vêm com... São poucas, acho que a maioria das pessoas está entendendo, mas algumas pessoas têm... A gente está tão condicionado a esse modelo onde a gente sente e ouve, né? Mas quando eu fiz a faculdade era uma coisa que me marcava muito, porque quando você senta e ouve, depois a professora chega e fala, agora faz uma redação a partir disso, aí a gente tem que voltar nos livros 10 vezes, o que significa que quando eu estava ouvindo, na verdade eu peguei só 10% do conteúdo. Agora, quando você participa, aquilo aumenta a retenção, aquilo tem um outro efeito. Claro, claro. Eu volto sempre nas suas lives quando elas estão gravadas, depois, né, quando eu tenho tempo, aí eu volto para assistir. Eu quero ver eu acho que você falou em alguma delas sobre a Indonésia, né, essa tua experiência. Então, porque eu dei uma passeada lá, eu fiquei com isso na cabeça, eu quero ver esse eu acho projeto. Importante, a gente tem um hábito aí de ficar muito fechado assim na Europa e Estados Unidos como referência, que são países que têm histórias completamente diferentes das nossas, e de repente a gente vai para um lugar como a Indonésia, eles têm histórico, acho que foi até 98, onde o governo proibia reuniões de pessoas acima de 5 pessoas, não podiam se reunir sem autorização. E aí, quando esse governo cai, eles ficam nessa gana de coletividade, né? E aí, de pensamento coletivo, de reunião, de fazer coisa junto, e se responsabilizando por preencher as lacunas que o governo não preenchia. Então, se tornou, né, acho que a gente tem que parar desse condicionamento de só olhar para a Inglaterra. Essa foi uma das maiores sacadas, eu adorei. Porque é isso mesmo, sabe? Porque eu não sei se o termo é descolonizar ou decolonizar, né? Está sendo usado os dois, então eu estou falando para você qual que é o certo, ou qual os dois são certos. Mas essa questão da gente ter olhar para o outro lado, meu Deus, o Eurocentro chega, né? Tem maravilhosas, tem maravilhosas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora, por favor, não me entenda mal. Por exemplo, eu li os 2 livros da Annie Ernaux. Eu li, ela ganhou, né? Já peguei o livro, já li. Gostei dos livros, né? Mas eu fico me perguntando toda vez, meu Deus, Europa. Vamos olhar para o restante do mundo, né? Porque tem tanta coisa bacana, né? Então,
Essa é uma sacada muito legal sua. Isso eu gostei demais. Muita coisa. Muito. E qual que é o seu segredo para ter tanta energia assim? Você acha? Não, não sei. Eu gosto de viver, eu acho que a vida é uma bênção pra gente, né? E a gente tem que estar focando, não é fácil para ninguém, a gente sabe, o momento que a gente está vivendo é difícil, mas graças a Deus parece que tem um respiro de uma nova possibilidade, né? Crossing our fingers, né? Mas é isso, João, é vontade de aprender, é isso. Eu quero aprender, eu não quero o que me resta de vida, eu quero aprender mais. Estamos todos inspirados. Acho que é isso. Não sei se você tem alguma pergunta para mim, alguma dúvida. Não. Gostei muito de conversar com você, ter a oportunidade de me apresentar e de conhecer mais de perto. Então, o pessoal dos participantes atenção. do curso estão assistindo as lives assim dos colegas, né, para se conhecer melhor. Isso está sendo muito gostoso de ver. Eu vi. E eu vou te procurar no WhatsApp aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Então, obrigado aí muito bom. pela agenda, pela abertura. Falamos em breve. Obrigado a todos aí. Até mais.